Nosso programa Escola Bíblica retornando com você. Lição especial de hoje, falando sobre dons espirituais, dons ministeriais, a lição introdutória, a lição de número 1 da nossa nova revista do trimestre. Você é nosso convidado, querido irmão, querido amigo, você professor da Escola Bíblica, você coordenador da Escola Bíblica. Quero mandar um abraço todo especial aos coordenadores da Escola Bíblica Dominical em cada congregação da nossa querida Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, aos professores. Deus abençoe, Deus a cada dia use cada um de vocês nesse ministério tão maravilhoso que é o ministério do ensino da palavra. E eu quero também aqui aproveitar que esses dois homens de Deus estão conosco para também nos trazer aqui um pouco dessa lição, para você também, ajudando você que está aí à frente dessa classe, tá bom? Nosso querido irmão Daniel, nos fale um pouquinho sobre a perspectiva dos dons nessas categorias que Paulo me parece que fez uma divisão aqui, de certa forma, didática, né, para que a gente compreendesse um pouco, tanto em Romanos, quanto em Corinto, quanto em Efésios. Eu quero que o senhor nos fale aqui, abordando dentro do tópico 2 da nossa lição de hoje. Fique à vontade. É verdade. O apóstolo Paulo ele foi bem abrangente, falando, né, trazendo informações, trazendo ensino sobre dons espirituais nessas três cartas. E é interessante que o comentador já colocou na nossa lição, apontando essas três direções. Para quê? Para que nós possamos alcançar o entendimento completo sobre essa matéria tão importante. E aí ele divide em 3 pontos aqui, esse segundo ponto, e ele diz dons relacionados ao serviço, o subitem 2, conhecendo os dons espirituais, e acerca dos dons ministeriais. São 3 subitens que ele coloca nessa parte onde ele começa a ramificar, a esmiuçar, a seccionar os dons de serviço. Então, o que acontece? Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Então, veja bem, no primeiro ponto, ele cita o texto de Romanos 12. E nesse texto de Romanos 12, ele começa a citar a questão dos serviços. E ele vai colocando de uma maneira bem clara a importância dessa realidade dos serviços no corpo de Cristo. E inicialmente, ele começa dizendo, olha, é pela graça de Deus que isso daí nos é dado. Então é importante que a humildade acompanhe aquele que busca servir no corpo de Cristo. E que você desenvolver dons, você ser usado nos dons, passa por essa questão do serviço, de você alcançar vidas e de você, de alguma forma, abençoar pessoas. E aqui ele coloca essa situação no capítulo 12 de Romanos, e ele passa a descrever alguns dons, e antes disso ele diz, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Eu creio que esses 2 versículos, eles trazem uma ideia muito importante para quem quer, digamos, caminhar nos dons. Por quê? Porque ele traz a ideia de corpo. Ele traz a ideia de funcionamento em prol do próximo, em prol daquele que está do seu lado. E, na verdade, a questão do dom, ele traz essa ideia, a Bíblia traz essa ideia sobre o dom, que ele deve ser ministrado a outra pessoa. Ele não é um objeto de vanglória, ele não é um status, mas ele é algo, ele é digamos, uma ferramenta que o Senhor te dá, para que você possa, assim, abençoar o seu próximo, abençoar a vida daquela pessoa. Então, nessa carta aos Romanos, já fica algo muito, muito forte de que os dons eles vão fluir bastante no âmbito da igreja, no âmbito da assembleia, no âmbito da reunião, no âmbito da comunhão, no âmbito do relacionamento. Então, é nesse momento em que o meu dom pode abençoar a sua vida. É nesse momento que a sua vida pode abençoar a minha vida através de uma ministração de um dom. Então, é muito importante que a gente entenda, porque isso de forma nenhuma abrange essa questão, ela abrange a questão do não congregar. Porque se nós congregamos, é muito mais tranquilo para nós sermos edificados, abençoados com dons
sendo ministrados na assembleia, na igreja, do que muitas vezes nós abrirmos mão de estarmos congregando. Por quê? Porque ali você vai estar sozinho. E ali como você vai estar sendo ministrado com os dons espirituais na sua vida, se digamos assim, a comunhão com o corpo de Cristo não é tão intensa, ou se o seu relacionamento com o corpo de Cristo, com os demais irmãos, ele não é algo tão constante. Então, eu creio que nesse primeiro ponto vale muito a pena a gente frisar esses dois pontos, o ponto da humildade e o ponto do congregar, que é onde o dom espiritual vai estar alcançando e vai estar ministrando a nossa vida. Esses dons também, ele fala, o comentador, ele cita no subitem 2, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, primeira carta, que já foi citada aqui pelo nosso evangelista Wallach, e nessa parte ele já começa a citar, vamos dizer assim, aqueles dons mais que são do dia a dia, do movimento do Espírito Santo na nossa vida, no sentido de carisma, no sentido do sobrenatural de Deus, no sentido da mão de Deus atuando, né? Então, me parece que às vezes esses dons às vezes eles chamam mais atenção por causa dessa, digamos assim, dessa situação do sobrenatural de Deus, de uma revelação, de uma palavra profética ou de um movimento de Deus curando, e isso muitas vezes chama mais a nossa atenção, mas é muito importante a gente entender que a gente precisa estar o tempo todo debaixo de uma clara direção de Deus e mantendo o padrão de um coração sempre quebrantado aos pés do Senhor. Isso vai facilitar muito no fluir dos dons espirituais. Mas aqui uma coisa interessante que a gente precisa entender. Os dons que são citados em 1 Coríntios, capítulo 12, eles focam diretamente aquele derramar de Deus na vida do cristão a partir da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus venceu na cruz, foi exaltado no céu e derramou bênçãos na sua vida, e derramou dons sobre a sua vida. Então, esses dons eles vão te habilitar para quê? Para testemunhar, como o exemplo há pouco que eu dei, de Pedro testemunhando com autoridade, pregando com autoridade, e eles vão te dar a capacidade do quê? De crescer na presença de Deus e de assim cumprir o propósito de Deus. Então, os dons espirituais, apesar de serem manifestações sobrenaturais de Deus, eles têm esse vínculo com o propósito divino. Eles têm um fim proveitoso. Então, esse fim proveitoso dos dons espirituais, ele vai edificar o próximo, ele vai cumprir o propósito de Deus, ele vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então é muito importante a gente entender que todo esse movimento do Espírito Santo na igreja tem um foco, que é cumprir o propósito de Deus na igreja, movendo aquilo que está no coração do Pai. Amém? Temos também aqui um terceiro ponto, mais um comentário bem rápido, que fala acerca dos dons ministeriais. E aí, de uma maneira mais enfática, ele cita a questão dos propósitos. E ele cita aqui 3 propósitos. O primeiro propósito é capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Tá? Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito seria promover crescimento da igreja local. E o terceiro propósito seria desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, veja como isso daí é algo abrangente. Veja como isso afeta toda, digamos assim, a vida da igreja. Porque isso daí vai estar desenvolvendo, amadurecendo, trabalhando, fazendo com que obstáculos sejam transpostos. Tudo isso debaixo de uma ordenação do corpo de Cristo se movimentando na presença de Deus e na direção do Espírito Santo. Então, é muito importante te guardar essa questão do congregar, essa questão do poder derramado de Deus na nossa vida e, acima de tudo, um propósito para que tudo isso opere em nós, fazendo com que a gente cresça, se fortaleça e cumpra a vontade do Pai. Glória a Deus, que bênção. Como bem falou aqui o nosso irmão Daniel, eu queria apenas, em arremate do que ele falou muito bem aqui sobre os dons ministeriais, aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, ele diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele
outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, dentro daquilo que o nosso irmão Daniel falou, o congregar, o estar juntos, o ser igreja, ele permite que a gente seja edificado um pelo outro, de acordo com o dom que Deus reparte para cada um. A pessoa que não se envolve com a sua igreja, a pessoa que não congrega, irmão Daniel, ela fica realmente carente dessa edificação. Ela até aprende alguma coisa, mas ela não se permite ser edificada através da instrumentalidade do outro irmão, da outra irmã. E nisso aqui é um mistério muito grande. Nós não sabemos tudo. Mesmo aquele que tem dons assim bastante, um dom bastante útil, digamos assim, como é o dom de profetizar, o dom da pregação da palavra, são dons que edificam bastante a igreja, mas ele precisa de outros de outros dons que são, na verdade, concedidos não a ele, mas ao seu próximo, ao seu irmão que está ali no louvor, que está ministrando louvor. Enfim, nós precisamos do trabalho, por exemplo, de diácono na igreja, e diácono, na verdade, está inserido em toda essa gama de dons. Antes de tudo, esses dons são para o serviço, né? Todos nós somos servos. E eu gostaria de passar a palavra aqui também ao evangelista Wallach, para continuarmos falando um pouquinho sobre esses dons que o apóstolo Paulo ele categoriza, digamos aqui, nas suas cartas. Pastor Marcos, como o diácono Daniel já citou muito bem, essa organização pedagógica de Paulo, por assim dizermos, em 3 categorias: dons relacionados ao serviço, dons espirituais e dos dons ministeriais. Isso é importante, como já foi bem tratado aqui. E é importante também para os crentes no Senhor Jesus Cristo, que participam da obra, entenderem que durante essa repartição aqui, como nós já dissemos, pedagógica de Paulo, para que nós nos alertemos, ficamos em alerta, porque é por conta disso que os cessacionistas, e nós estamos tratando isso já há algum tempo, não os sensacionalistas, os cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons espirituais já se perderam durante a igreja primitiva. Mas para que nós tenhamos a consciência de que toda essa divisão dos dons e essa dispensação deles é para edificação da obra. E não é uma questão de status. Quando nós definimos em dons ministeriais, por exemplo, não é uma questão de status, é uma questão de servir. Paulo sempre, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. E a maior qualidade que nós podemos copiar do Mestre Jesus enquanto homem é a do serviço. Jesus ele vem dizer que ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Então, todos esses dons, independente da categoria do qual estão inseridos, dessa divisão didática, é para o crescimento espiritual da sua igreja, da sua obra. Não é para uma questão de supremacia. Agora, nós enfrentamos alguns problemas, e como nós já dissemos, é isso que os cessacionistas vão utilizar contra nós, nesse aspecto teológico, é de nós acreditarmos que, pelo fato do Espírito Santo estar operando nas nossas igrejas, nós seremos melhores que os outros. E o real sentido, o significado não é esse. O real significado disso é abençoar vidas. Não só para eu me colocar numa situação, para eu me sobrepor ao outro. E eu digo isso também dentro das nossas próprias congregações. Nós tratamos agora há pouco sobre a hierarquia dos dons, em que Paulo insiste em escalonar o apostolado e a profecia logo no comecinho das suas lições. Mas nós temos que ter em mente que aquele que tem o dom da profecia dentro da sua congregação, ele não pode se achar maior do que o outro porque ora em línguas estranhas, por exemplo, e não tem o dom da profecia. Isso aí, o Senhor Jesus ele vem
condenar de fato, isso aí não é uma atitude, não é o exemplo que Cristo deixou para nós. Mas, em se tratando especificamente sobre os dons ministeriais, sobre o apostolado, sobre os profetas, os evangelistas, pastores e doutores, nós temos que essa divisão de Paulo, ele está intimamente ligado à eficiência e à eficácia do trabalho. A eficiência no sentido do trabalho ser bem feito, bem produzido, e a eficácia no sentido de o que precisa ser feito. E aí o Senhor Jesus, ele levanta esses homens, esses apóstolos, esses profetas, esses evangelistas, esses pastores e esses doutores, não por uma questão de status dentro do ministério da igreja, mas por uma questão de servidão, de organização. E isso aí vai se cumprir o que nós tratamos logo no começo da lição. O reino de Deus, o nosso Deus é muito organizado, e ele já havia traçado esse projeto para a sua igreja. Então, por conta disso, nós fazemos essas divisões, mas como dissemos, divisões didáticas e operacionais e organizacionais, não para o crescimento individual de cada um, mas para o crescimento de toda a igreja, como disse o diácono Daniel agora há pouco, inclusive o crescimento numérico. Amém? Amém. Muito bom, muito bom. Esse tema realmente é interessantíssimo. Eu estava lendo aqui, queridos irmãos, a teologia sistemática de Stanley Orton, que é um escritor que eu recomendo que você adquira, querido professor, coordenador da escola, obreiro, pode comprar, na CPAD tem. E essa teologia de Orton, que é uma teologia que nós adotamos na Assembleia de Deus, tem um artigo que fala sobre os dons espirituais e ministeriais. Eu gostaria de ler um trechinho aqui, antes da gente caminhar à frente. Ele fala sobre a diversidade dos dons e essa unidade que deve haver no corpo de Cristo, mesmo havendo diversidade. É possível haver unidade, porque o Espírito é o mesmo. Se o Espírito é o mesmo, irmão Daniel, então a unidade. É Ele que está conduzindo aquele que está sendo usado por Ele. Ele que orienta aquele que prega. Ele que dá a palavra profética àquele que tem o dom de profetizar. É aquele que dá a palavra de aconselhamento para aquele que está aconselhando, que tem a palavra, o dom da palavra da sabedoria. Enfim, é o Espírito que, se o Espírito é o mesmo, se quem está agindo ali é o Espírito de Deus, então haverá unidade. E todos esses membros falarão a mesma língua, né? Digamos assim. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E é o mesmo Senhor que está no comando. Agora, quando o homem ele entra, e aqui a gente vai para uma aplicação prática, quando o homem ele entra, o lado humano, o lado carnal, né? A pessoa buscando o seu próprio interesse, ou sob um manto de verdade, ele falando mentiras, aí o Espírito Santo já não tem nada a ver com isso. E me parece que estamos num momento muito atual para falar sobre isso, tantas profecias aí nas redes sociais, tanta coisa surgindo, tanta profetada, na verdade. E a Bíblia, ela nos ensina a enquadrar a profecia na palavra de Deus. Se ela não se cumprir, ela não é de Deus. Tinha uma profecia, uma época, um dia desse aí, dizendo que ia acontecer algo terrível no mundo, no dia 30 de março. Muita gente ficou apavorada com isso, irmão Daniel. Muita gente ficou apavorada com isso, mas, na verdade, a Bíblia é muito clara e a gente precisa olhar para a palavra. Então, aqui no comentário dele, da teologia de Orton, para a gente passar para frente, ele fala uma coisa interessante. Ele compara a trindade, o agir da trindade divina, com o agir também nessa diversidade do corpo de Cristo. Ele diz o seguinte: as pessoas da deidade, ou seja, da trindade, desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si e se harmonizam numa unidade perfeita de expressão. E a igreja ela deve refletir a natureza do Senhor, a quem ela serve. Não há cisma, não há divisão, orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Isso não existe no âmbito da Trindade. E é um modelo para nós. Não devemos fazer o que nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo. Quanta diferença faria, diz ele,
na maneira de compartilharmos os dons. Ministrados corretamente, os dons revelam a coordenação, a unidade criativa na diversidade e a sabedoria e poder que o Espírito harmoniza. Por toda parte nós vemos isso na Bíblia Sagrada. A diversidade com unidade. A diversidade, mas com comando. Deus, ele não se confunde. Deus, ele não se equivoca. Deus, ele não erra. Deus não diria uma coisa na sua palavra e daria uma mensagem para um profeta falar de outra forma. Não. O nosso crivo é a palavra. Embora nós cremos que os dons, eles ainda são atuais, nós cremos, sobretudo, que a grande revelação é a palavra de Deus. É a partir dela que nós, então, podemos compreender o exercício dos dons espirituais. Fora da palavra, nada. Nada além da palavra. Agora, também, não podemos querer limitar a própria palavra, né, evangelista Wallach? Porque a própria palavra diz que Deus concede dons aos homens. Então, querido, ao mesmo tempo que nós não devemos ter medo de ser usados por Deus, ter receio, né, irmão Daniel, nós também temos que ter o cuidado de não ir além da palavra de Deus. Nosso tempo, ele já foi aqui no segundo bloco, mas nós vamos voltar aqui no terceiro bloco, falando um pouco mais sobre o exercício desses dons, trazendo inclusive um aspecto aqui sobre a igreja de Corinto, para que a gente possa, a cada dia, aprimorar o exercício desses dons tão maravilhosos que Deus nos deu. Eu aguardo você para o terceiro bloco. Fique conosco.